Os meus medos já não cabem mais em mim. Quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Paulo esteve 3 dias sem ver, sem comer, sem beber. O que se passou nesses 3 dias que seguiu a cegueira de Paulo? Vamos ver o que ele diz a esse respeito? Está em 2 Coríntios 2, e diz assim, começando 1, vamos reduzir um pouco aqui, para ir direto no objetivo. Agora vou lhes falar, Paulo dizendo isto, agora vou lhe falar das visões e revelações que tenho recebido do Senhor. Conheci um homem em Cristo há 14 anos, e ele foi levado ao terceiro céu. Não sei se ele estava no seu corpo ou fora do seu corpo. Deus o sabe, né? Então, há 14 anos, Paulo estava se referindo ao episódio da estrada de Damasco, quando ficou por 3 dias cego, sem comer, sem beber. Ele estava num estado de êxtase, em visão espiritual. E em visão, ele diz, sei que esse homem foi levado ao terceiro céu. Algumas traduções bíblicas aí dizem paraíso. Porém, não sei se ele estava no corpo ou fora do corpo. Só Deus sabe. Ele estava em espírito, né? Em visão espiritual, vendo aquelas coisas, Cristo mostrando para ele, igual era o caso de João, né? Mas ele ouviu palavras que não podem ser explicadas e que não é permitido ao homem falar. Em outras traduções bíblicas está inefáveis ao homem referir, né? O homem daquela época, antes de Paulo, não conhecia essas palavras. Nunca tinha ouvido essas palavras. A graça era um mistério que estava oculto de gerações em gerações para aquele pessoal, para aquele povo, antes de Paulo. Esse mistério não está mais oculto. Eu estou aqui falando para você sobre ele. Abençoados, quantas vezes um pregador da graça falou para você sobre a graça de Deus e você ignorou? Eu ou muitos outros irmãos que pegam a graça, quantas vezes falou para você da graça de Deus e você ignorou? Quantas vezes passeando pela internet, ouvi um pregador da graça, né? E até mesmo eu, e ignorou. Ignorou por ser diferente, ignorou porque nunca ouviu o seu pastor falar nisso, né? O seu pastor nunca pregou isso, porque ele não conhece, e se conhecer vão mudar suas pregações. Se ele for de coragem, se ele realmente quer servir a Deus em espírito e em verdade, ele vai mudar as suas pregações. Ele vai se converter, não para Cristo, para a graça de Deus. Ninguém se converte para Cristo. Nós já fomos predestinados antes da criação do mundo a estar servindo a Cristo. Se você hoje está servindo a Cristo, já foi predestinado antes da criação do mundo. Se convertemos ao Evangelho da Graça. Em Gálatas 1:11, Paulo explica isso com bastante clareza. Ele diz assim, caros irmãos, quero que saiba que o Evangelho, por mim ensinado, não é de origem humana. Por isso era inefável. Por isso nenhum homem poderia falar. Não que é proibido, porque não conhecia. Não tinha conhecimento para isso. Porque, como ele diz, não é de origem humana. Portanto, não recebi de pessoa alguma. E nem me foi doutrinado por qualquer pessoa. E nem pelaqueles anterior a mim. Porque em outra passagem diz, eles não tinham nada para acrescentar. Tudo que eles sabiam, que Paulo já sabia. Já tinha ouvido falar. Então ele diz, eles não tinham nada para me acrescentar. Que eles também não conheciam a graça. Ela foi revelada a Paulo de Tarso, né? Então,
Não recebi de pessoa alguma e nem me foi doutrinado por pessoa alguma. Ao contrário, eu recebi diretamente do Jesus Cristo, por revelação. E esse Jesus Cristo que ele fala é o Cristo já espiritual, já glorificado. Quantas vezes você se questionou dentro da sua chamada igreja? Quantas vezes viu coisas erradas? Estou se falando sobre a palavra de Deus. O pastor falava uma coisa, mas você estava enxergando outra coisa. Quantas vezes você estava lendo a Bíblia? Não, o pastor não falou dessa forma. Eu estou entendendo outra coisa. Quantas vezes aconteceu isso com você? Quantas vezes você se questionou? Quantas vezes você viu que não era bem daquele jeito que o pastor estava lendo ali, ensinando para você? Né? Mas você nunca questionou o pastor. Não pode questionar Deus. Não pode questionar o pastor, que é o homem de Deus. Né? Porque o pastor é o homem de Deus. E você é o quê? Por que você se menospreza? Em Salmo diz, vós sois deuses, todos filhos do Altíssimo. O pastor não é mais do que você. Ele foi um homem escolhido para falar a palavra. E você está no banco, amanhã você pode estar também falando da palavra. Não se menospreze. Cristo mora dentro de todos que crerem. O que você tem medo? Né? Então, se não é o pastor, se eu ouvir uma coisa diferente que o pastor falou, pode ser diabo. Né? Se chegar perto do pastor, pastor, eu entendi isso errado, pastor. Não, irmão, ora, porque pode ser coisa do diabo. Né? Esta é uma cegueira religiosa. Você está vendo que as coisas não é daquela forma, mas insiste por medo. Né? Não é diabo, amados. Quando Paulo retomou, né, a sua visão, quando ele tornou a enxergar, ele conheceu a maravilhosa palavra da graça de Deus, que eu anuncio aqui no meu canal. Ouça a voz de Deus, amados. Ouça a voz de Deus no seu coração. Receba no seu espírito a graça de Deus. Não nos rejeite. Não rejeite, é a vontade de Deus. A graça de Deus é a vontade de Deus, não é invenção de ninguém. E quando você fechar os olhos para o sistema religioso e redobrar sua visão pela graça de Deus, você vai ver a maravilhosa luz que é a graça de Deus. É a vontade de Deus, né? Você vai ver que a sua vida vai mudar. Amém? Porque onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você vai acabar com seus medos. Você vai sentir uma pessoa mais livre para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Não rejeite a vontade de Deus. Não rejeite a graça de Deus. Não rejeite os pregadores que Deus colocou para anunciar a graça de Deus. Amém? Fico por aqui. Até a próxima. Graça e paz.